Você tem aí suas responsabilidades, um projeto para entregar, um trabalho para montar ou qualquer outra coisa que você tem para fazer, mas você não faz. Você sabe que você tem que fazer, você sabe que é importante você fazer, você sabe que você tem plenas condições e plenos recursos suficientes para fazer o bagulho, mas você simplesmente não faz, não faz. Você vai adiando as coisas, né? Vai postergando, vai empurrando com a barriga as decisões que você tem que tomar, e você não conclui as suas tarefas, ou você demora muito para concluir as tarefas que você tem que fazer, muito mais do que você gostaria. E aí, com isso, você não consegue concluir um objetivo para seguir em frente e concluir os outros objetivos que você também tem, não é? E aí você vai ficando mal, você vai ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais preocupado, cada vez mais debilitado mentalmente, porque você fica, mal, e aí os problemas vão acumulando, e aí os problemas que antes eram fáceis e você tinha condições de resolver, começam a ficar muito complexos, porque começa a chegar o prazo, e aí você vai se fudendo cada vez mais. Pois é, esse é o não tão maravilhoso fenômeno da procrastinação. Se você tem problemas com a procrastinação, se você tem tido muito mais problemas com procrastinação nos últimos tempos, parabéns, você é uma pessoa normal, você é um ser pensante e ansioso, como todos nós, vivendo numa época de caos. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos, esse é o canal Antropofagia e Alegria, meu nome é Pedro e o assunto de hoje é procrastinação. Então senta o dedo nesse like aí, por favor, e vamos que vamos, molecada. Para falar de procrastinação, eu vou usar um artigo científico publicado por 2 cientistas psicólogos da Universidade de Berlim, que eu não vou me atrever a tentar pronunciar o nome deles, mas eu vou deixar a referência na descrição do vídeo, certo? Eles falam da procrastinação a partir de um ponto de vista da terapia cognitivo-comportamental, não é? E segundo esses caras, a procrastinação é a tendência a adiar deliberadamente ou evitar completamente, sem um bom motivo, uma ação ou uma decisão importante que está sob seu controle naquele momento. Ou seja, é você não fazer as coisas que você tem que fazer, que você se propõe a fazer, sem um bom motivo, certo? E aí isso atrapalha a sua vida e aumenta os seus níveis de ansiedade, aumenta os seus níveis de satisfação e etc e tal. A procrastinação é um fenômeno multifacetado. Isso significa dizer que ela é resultado de um conjunto de influências que acontecem dentro aí da sua cabecinha e que te fazem perder seu tempo, perder sua juventude, perder sua beleza e atrapalhar a sua vida, não é? Então, como existem muitas facetas da procrastinação, a gente vai falar hoje, nesse vídeo especificamente, da relação entre a procrastinação, a preocupação e o perfeccionismo. Então vamos lá. A procrastinação, de acordo com esses caras, é entendida como um teste de realidade, um teste mental, um teste íntimo que a gente faz, no qual a gente imagina cenários possíveis, de acontecerem conforme a gente escolhe, vai tomando as decisões da vida, escolhe fazer uma coisa ou deixar de fazer outra e etc e tal. E aí a gente tenta antever os resultados das nossas ações e das nossas decisões. Só que o problema é que normalmente uma pessoa que é ansiosa e uma pessoa que é excessivamente preocupada, ela tende a imaginar cenários negativos, com consequências terríveis relacionadas a possíveis erros, possíveis falhas que ela venha a cometer. Então, por isso, ela sente uma ameaça, ela sente um medo, ela se sente mal com essa construção desses cenários possíveis dentro da própria cabeça. E por isso ela pode ficar presa em redemoinhos de pensamentos que se tornam automáticos e são extremamente aflitivos, que causam uma forte sensação de medo em relação às decisões que ela precisa tomar, em relação a possíveis catástrofes que possam acontecer se ela fizer uma decisão errada, ou se ela tomar uma decisão errada, ou se ela entregar um trabalho mal feito, ou mais ou menos, né? Então, para não ter que supostamente enfrentar essas realidades negativas que foram testadas na nossa mente, a gente procrastina, porque aí a gente adia a tomada de decisão ou a tomada da ação e, portanto, adia as consequências negativas que a gente acha que vão acontecer. O perfeccionismo, por outro lado, ele tem uma forte relação com a preocupação, porque ele mesmo é uma preocupação excessiva com erros e dúvidas. Ou seja, ele é um excessivo medo de errar que a gente sente.
um excessivo medo de ser insuficiente e de fazer as coisas mal feitas, de não ter capacidade de fazer as coisas que a gente se propõe a fazer de uma forma bem feita, né? E aí ser humilhado publicamente, e aí passar vergonha, e aí ser julgado negativamente pelas pessoas e por nós mesmos, e ficar se sentindo muito mal por conta dessa exposição das nossas falhas e das nossas incapacidades. Quando uma pessoa está numa crise de procrastinação que origina desse perfeccionismo, todas as alternativas parecem estar erradas. Todas as decisões que eu penso em tomar parece que vão levar a uma catástrofe, um resultado terrível e tal, e a pessoa se sente sem saída, a pessoa se sente perdida e presa, não é? Ela sente que ela precisa ter uma certeza para tomar uma decisão ou para agir de uma certa forma. Ela precisa sentir que não tem dúvida sobre as coisas que ela está fazendo para fazer, antes de fazer, tá ligado? Ela precisa estar segura, extremamente, daquela decisão ou daquela ação que ela vai tomar. O que não vai acontecer nunca. A gente nunca vai estar 100% seguro, a gente nunca vai ter 100% de certeza que a gente vai conseguir fazer as coisas que a gente se propõe e que a gente não vai errar e que a gente não vai falhar. Então, por conta dessa excessiva preocupação com não errar, a pessoa passa a ter um pensamento de ou eu faço perfeitamente ou eu não faço e já era, né? Ou então eu vou empurrando com a barriga e deixo tudo para a última hora e acabo, né, fazendo um negócio de fato mal feito, porque aí realmente não dá tempo e aí realmente a gente já está emocionalmente e psicologicamente cansado e faz um bagulho mais ou menos, não é? Então, desse ponto de vista apresentado pelos autores, o perfeccionismo atrapalha muito a nossa vida, porque ele faz com que esse excessivo medo do erro, esse excessivo medo do julgamento negativo, impeça a gente, ou atrapalhe muito a gente, de realmente dar o máximo de si e entregar, e fazer o negócio, e entregar o resultado final do nosso esforço, não é, do nosso trabalho. O perfeccionismo, ele atrapalha a nossa vida de uma forma extremamente sorrateira, né? Como só os pensamentos automáticos e terríveis sabem fazer com a gente. E aí, o que fazer, não é? Porque a procrastinação, ela é uma bola de neve, ela é um ciclo vicioso que a gente tem que interferir nesse ciclo vicioso para impedir com que esse ciclo vicioso se retroalimente constantemente e que aí essa bola de neve vire uma coisa gigantesca que a gente não consiga lidar, certo? E aí, eu acredito que se a gente consegue perceber esses mecanismos de funcionamento que a gente normalmente não percebe do nosso próprio pensamento, a gente consegue identificar quando a gente está sendo atrapalhado por um ou por outro mecanismo sorrateiro, como no caso do perfeccionismo. E aí o que fazer, não é? Tipo, quais são os possíveis exercícios, agora que a gente já sabe um pouco mais de como o perfeccionismo atrapalha a nossa vida em relação à procrastinação, eu gosto de, né, de dar uma dica de, mano, se obriga a fazer os bagulho, tá ligado? Você vai se obrigar a tomar as decisões que você precisa tomar, você vai se obrigar a agir quando você precisa agir, mesmo que você tenha inseguranças a respeito da qualidade do trabalho final ou que você ache que o seu trabalho não vai estar perfeito, porque ele não vai estar perfeito, nunca. Então, identificando quando a gente deixa de entregar as coisas que a gente tem que entregar por causa do medo de errar e de falhar, a gente pode tentar fechar o olho e falar assim, e mandar, e tipo, né, se obrigar mesmo, passar por esse curto período de desconforto, mas sabendo que, tipo, você fez o que você tinha que fazer, você fez o que você pôde fazer no tempo que lhe foi dado para completar essa tarefa, né, e aí você, mano, né, e dá para Deus. Outra coisa que eu gosto de falar como possível exercício é se obrigar também a tomar pequenas decisões e fazer pequenas ações no dia a dia, não é? Porque as grandes decisões são as pequenas decisões, olha só. Isso significa que as decisões mais importantes da nossa vida, que as decisões que mais influenciam a nossa vida no longo prazo, são as pequenas decisões da vida que a gente toma todos os dias no nosso cotidiano de uma forma constante, de monte, durante o nosso dia a dia. Porque as maiores influências na nossa vida sempre vão ser de conjuntos de decisões, de conjuntos de ações que a gente toma durante a vida. Então, nenhuma grande decisão, nenhuma grande ação pontual e pretensamente grandiosa vai ter um impacto
tão grande quanto pequenas ações repetitivas que você toma todos os dias. Então, se você quer melhorar a saúde mental e você quer caminhar para isso, só que você não caminha, mano, se obriga a levantar e a caminhar e, mano, vai sem querer ir mesmo, tá ligado? Porque, assim, você tem que entender o que está em discussão aqui são os benefícios a curto prazo e se livrar desse desconforto a curto prazo de passar uma vergonha ou de ficar inseguro com a crítica de um trabalho, uma nota ou alguma coisa que você tem que fazer, mas você entender que se obrigar a tomar aquela decisão naquele momento vai ter um retorno de longo prazo muito maior e muito mais inteligente da gente se organizar para fazer, não é? Então, é isso aí o conteúdo desse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, manda um salve aí. É nóis, tamo junto. Um beijo, se cuida e fora Bolsonaro, porra!